Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. E vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 33. Se você é novo aqui, se você não conhece o Mile High Brasil News, o Mile High Brasil News ele é um seu compilado de notícias, né? O resumo de tudo que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos, né? Aquela semana que foi uma semana para esquecer, né? Uma semana que começou naquela fatídica quinta-feira que conseguimos a proeza de perder e consagrar o running back 3 dos Browns. Mas de lá para cá teve bastante coisa interessante, é sempre importante compartilhar e dividir com vocês aqui. E eu peço a vocês, antes da gente entrar efetivamente nas notícias, deixem o seu like nesse vídeo aqui, é muito importante para a gente, para o vídeo ficar em evidência, para o canal ficar cada vez mais em evidência. Se inscreva neste canal, né? Então, assim, cada vez mais inscritos, toda semana aumentando. A gente está com o objetivo de chegar naquela meta de 1.000 inscritos, então contamos com vocês. E deixe seu comentário, eu quero saber o que vocês estão achando aí do Mile High Brasil News, o que vocês estão achando do Denver Broncos, a temporada do Denver Broncos. Escrevam aqui, porque o seu feedback, os seus comentários são muito apreciados, são muito importantes para mim e para toda a equipe do Mile High Brasil. Lembrando a vocês, se você quer comprar um produto do Denver Broncos, você quer torcer com estilo, né, produtos oficiais, produtos licenciados, a First Down, parceira do Mile High Brasil, é o lugar. Camiseta, boné, bolas, chaveiros, inúmeros produtos. E o melhor de tudo é que você tem o quê? Um desconto, se você colocar no seu carrinho ali na hora de você fazer o pagamento, colocar o cupom MileHighBR, você tem 6% de desconto. E vamos pedir a vocês mais uma vez, né, ajuda para chegarmos aos 1.000 inscritos, né? Quando chegarmos aos 1.000 inscritos, iremos sortear essas duas coisas lindas, né? Esse boné maravilhoso da New Era do Denver Broncos e essa camiseta da capa com o número 18, alusão à nossa lenda, que inclusive vai entrar para o Ring of Fame dos Broncos, né? Nesse final de semana, o Peyton Manning. Estamos até agora com 909 inscritos, então, galera, ajudem a gente. Faltam 91 inscritos, então divulguem para os seus amigos, familiares, grupos de futebol americano, de fantasy, ajudem a gente a chegar nos 1.000 inscritos, porque a gente vai trazer muito mais ferramentas legais para interagir com vocês. Certo? Então, galera, sem mais delongas, vamos para a nossa semana, né? A nossa semana, que é uma semana, como eu disse, que vai começar lá atrás, na quinta-feira passada, dia que nós fomos até Cleveland, mas só fomos, né? Não jogamos, contra o Cleveland Browns. Perdemos por 17-14, né? E agora a gente está com 3 vitórias e 4 derrotas. Quarta derrota consecutiva, infelizmente, para o nosso time. É uma partida, na minha opinião, péssima de toda a equipe, né? Jogamos mal em todos os setores, uma vergonha. Classificou uma vergonha. A gente conseguiu a proeza de consagrar o running back 3 do Cleveland Browns. É simplesmente lamentável, né? O Zach Stevens ele traduziu bem o que foi o jogo. Tudo sobre os Broncos foi decepcionante hoje. Ataque marcou somente 14 pontos e a defesa permitiu 182 jardas terrestres e deixou Case Keenum fazer o que ele queria. Isso mesmo, meus amigos. Case Keenum, tá? Durmam com essa. Triste. Desculpe fazê-los relembrar esse dia fatídico. Não deixem de conferir a nossa live realizada na última sexta, né? No qual a gente destrinchou tudo que ocorreu na partida dos Broncos contra os Browns. Então, se você quer saber tudo, a nossa visão, como a gente viu aquela partida, faz o seguinte, acaba esse vídeo, acabando esse vídeo, você vai lá na live que a gente fez na sexta-feira. Foi uma live bem legal, uma live bem interessante. Apesar dos pesares, a gente sempre tenta trazer a nossa visão, o que a gente encontrou, às vezes, até de positivo na partida. Então, assiste a nossa live e, importante, galera, não só assistir, mas deixem likes nos nossos vídeos. Ajuda bastante, como eu disse, o vídeo ficar em evidência. E aí, no mesmo dia, né, acabou o jogo, nós tivemos as tradicionais entrevistas coletivas. E o nosso treinador, Vic Fangio, falou com a imprensa, onde o Fangio falou que o Von Miller ele teve uma lesão no tornozelo na partida, disse que nós não jogamos bem na defesa e que não irá considerar fazer mudanças nos técnicos, né, na comissão. Então, ele permaneceria com a sua comissão intacta. O Fangio disse ainda que acha que o Terry jogou bem, especialmente no segundo tempo. Eu achei que o Terry foi corajoso. E o Von Miller, que falou bastante antes da partida, né, disse que ele ia matar
o cara que fosse enfrentar ele na posição de tackle, né? Ele e pouco produziu, né, até se lesionar. Ele também falou com a mídia e estava bastante frustrado, abre aspas. Meu orgulho está ferido mais do que qualquer coisa. Eu falei muita M, 3 pontinhos, antes do jogo. É isso, gente. E aí na segunda-feira, na sexta-feira, aliás, né, tivemos a entrevista coletiva já em Denver, onde o Vic Fangio falou com a imprensa. O Fangio disse que o Jonathan Cooper fez um trabalho muito bom, e realmente, né, ele foi muito bem na partida. Disse que houve coisas que ele poderia fazer melhor, mas no geral ele ficou satisfeito. O Fangio disse que os Broncos poderiam possivelmente procurar trazer inside linebackers para ajudar o time. E comentou sobre o Patrick Surtain. Abre aspas. A cobertura dele foi muito boa na última noite. Ele é um jogador impressionante. E o Fangio também disse que teve conversas produtivas e construtivas com o George Paton, o John Elway e o Joe Ellis. E que acredita que o Jerry Jeudy jogaria nesse próximo jogo. Ele foi liberado pelos médicos para jogar na quinta-feira, mas o Fangio não achava que era justo colocá-lo sem nenhum treino. Continuando, o Vic Fangio ele falou que espera que o Albert ou treinasse nessa semana, não saberia se ele jogaria, mas que ele estava esperançoso. Disse que toda a nossa defesa não foi bem na quinta-feira. Disse ainda que o plano indo para o jogo contra os Browns era ter o Darby e o Surtain como cornerbacks titulares, e é por isso que o Kyle Fuller não jogou nenhum snap. Né? Que o Kyle Fuller, que foi contratado com aquela expectativa de toda a imprensa, a expectativa de toda a torcida, a expectativa inclusive de toda a comissão técnica de performar bem, não foi bem, foi queimado em vários jogos, está comendo banco agora, no último jogo não jogou nenhum snap. E o Fendi disse que mais uma vez não fará mudanças operacionais no momento. E assim concluiu, nós apenas temos que fazer um trabalho melhor de treinar esses caras. Eu acho interessante ver alguns pontos, né? Fico feliz, né? Como o Jonathan Cooper também jogou bem. O Patrick Surtain, eu concordo que ele está muito bem na cobertura. Claro, ele vai cometer erros, mas é uma grata surpresa. Inclusive, vários rookies, né? Boas surpresas. O que estão decepcionando a gente são mais os jogadores veteranos, né? E essas conversas produtivas e construtivas com o George Paton, John Elway e Joe Ellis. Com certeza, o Vic Fangio foi chamado a atenção, né? Como eu falo, eu espero uma mudança de comissão técnica na temporada, a não sei que algo mude completamente de forma inesperada, o Vic Fangio consiga chegar aos playoffs e dar uma reviravolta incrível com esse time, mas mostra que existe uma chamada por parte do corpo diretivo e ele sabe que ele tem que ajustar o barco, que o barco está perdendo o rumo para o lugar errado, né? Então tem que ajustar a rota do barco. Ele é muito fiel ali à comissão técnica, ao Pat Shurmur, ao Donatel, todos o macarrão. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Acho legal ele fazer a meia-culpa, que o time não foi bem e que também eles têm que treinar esses caras melhores. E aí ele falou algo que eu achei muito óbvio, até coloquei aqui uma imagem para vocês, que ele falou o seguinte, né? O que é mais preocupante é que estão faltando nossos fundamentos. E quando isso está faltando, isso é um trabalho de técnico ruim, né? O poor coaching da nossa parte. Isso começa comigo. Eu coloco essa imagem do filme O Poço, né, que tem no Netflix, que esse rapaz ele fica toda hora falando óbvio, né? Porque é óbvio, a gente vê jogo após jogo, repetições após repetições, erros após erros, que é por coaching, né? Não estão sendo feitos os ajustes necessários por parte da comissão técnica. São erros de execução que não são só erros isolados, mas reiterados. Né? Isso é por coaching. Então, assim, a gente espera que finalmente, depois de errarmos muito quando não podíamos errar em jogos que não podíamos errar, a gente consiga voltar aos trilhos, né? E que o Vic Fangio, agora que ele fez finalmente a meia-culpa, que ele entenda que ele precisa melhorar a questão de fundamentos, a questão de observar onde estão acontecendo os erros, porque antes a gente só ficava preocupado com o ataque, mas a gente tinha no papel uma defesa fantástica, maravilhosa. Agora, a nossa defesa está uma peneira, uma defesa que no papel é a defesa mais cara da NFL. Então, assim, isso é inadmissível. A nossa DL, tudo bem, perdemos ali inside linebackers, mas está uma vergonha. Nossa secundária, tudo bem, no outro jogo melhorou um pouco, mas não está bem. Os nossos edges não estão pressionando quase nada. Então, assim, a gente tem que ter uma unidade, essa defesa tem que melhorar o rendimento.
Então, o Vic Fangio, que é conhecido como Mastermind, ali, o cara que é o fera das defesas, ele tem que mostrar o porquê que ele chegou ao cargo de head coach sendo um cara tão bom defensivamente. Senão, ele vai ser visto eternamente como um bom coordenador defensivo. Então, esperamos que isso melhore. E aí, já no sábado e domingo, a gente teve dia tranquilo para os Broncos, né? Não tivemos notícias, pudemos ali acompanhar a rodada do domingo relativamente tranquilos, né? Porque nosso time não perdeu, né? E aí, já na segunda-feira, né, nós tivemos algumas notícias onde os Broncos anunciaram que adquiriram o outside linebacker Stephen Witherly dos Vikings através de uma troca, onde os Broncos receberam o atleta em uma escolha de 7ª rodada do draft de 2023 e mandaram uma escolha de 6ª rodada do draft de 2022 para o time de Minnesota. Os Broncos também anunciaram que colocaram o linebacker Micah Kiser no IR, mais um jogador no IR, e o Zach Stevens trouxe algumas informações bem legais sobre o Stephen Witherly. Ele foi uma escolha de 7ª rodada pelos Vikings em 2016, vindo de Vanderbilt, jogou 64 jogos, teve 20 quarterback hits, 16 jogos como titular, 15 tackles for loss e 6 sacks. E os Broncos também anunciaram que chegaram a um acordo com o Los Angeles Rams pela troca do linebacker Kenny Young. Os Broncos recebem o atleta e uma escolha de 7ª rodada do draft de 2024. Isso mesmo, galera, 2024. E o time de LA recebe uma escolha de 6ª rodada também de 2024. O Zach Stevens ele traz os dados que mostram que Kenny Young tem sido bastante produtivo nos Rams, sendo que ele foi titular nos 7 jogos que os Rams fizeram até aqui na temporada. Então ele tem 7 jogos como titular, 46 tackles, 6 tackles for loss, 2 quarterback hits, 2 sacks, 1 fumble forçado, 1 fumble recuperado, 1 passe defendido. O Zach Stevens reportou também que os Broncos dispensaram o linebacker Barrington Wade para alocar o linebacker vindo dos Rams, o Kenny Young. E o Mike Lees reportou que o nosso nose tackle, o Mike Purcell, passou por uma cirurgia em seu dedo e que, de forma incrível, ainda haveria chance dele jogar essa semana contra o football team. Eu achei essas movimentações bastante interessantes. A gente está precisando de inside linebackers, a gente simplesmente ficou dizimado de inside linebackers, né? Temos apenas jogadores ali muito inexperientes. E um dos movimentos que mais me agradou foi o Kenny Young, né? O Kenny Young, jogador que estava nos Rams. Você pegar, inclusive, a mídia, a torcida, tudo bastante chateada com essa movimentação. Ele mesmo, depois eu vou trazer para vocês aqui a entrevista, ele disse que disseram para ele que não é nada no campo. Então, os Broncos podem ter conseguido um bom jogador por um preço praticamente nada de 2024. Então, acho que ele pode contribuir bastante. Aí nós tivemos mais algumas notícias que eu trago para vocês apenas. O Rappaport, ele reportou que múltiplos times ainda estavam interessados no Deshaun Watson, dentre eles os Broncos, por isso que eu coloquei aqui, mas eu não acho que isso vai ocorrer, ninguém sabe o que vai ocorrer, não sabemos sequer se ele vai ser trocado até o deadline, que é dia 2 de novembro. O time mais próximo disso ainda é o Miami Dolphins, e existem vários reports, inclusive do Benjamin Albright, que o Deshaun sequer abriu mão da sua no trade clause para os Broncos, e que os Broncos também nesse momento não estariam interessados devido à situação legal dele ser muito complicada. Eu acho extremamente improvável isso acontecer, mas como foi reportado, a gente traz para vocês. O Peter King trouxe uma informação dizendo que pelo menos 4 indivíduos com recursos financeiros têm ativamente buscado informações, verificado se comprar os Broncos seria um movimento interessante, inteligente. Mas o Peter King também adicionou que, pelo menos agora, né, o Jeff Bezos ele não estaria interessado. Mas ainda há muito tempo para as coisas mudarem. Mas eu acredito que ano que vem a solução vai ser os Broncos serem colocados à venda. E o Zach Stevens reportou que o Peyton Manning vai ser induzido ao Ring of Fame dos Broncos neste domingo durante o jogo dos Broncos contra o Washington Football Team. Então essa lenda, Peyton Manning, vai ficar eternamente eternizado foi engraçado, né? Vai ficar eternamente no Denver Broncos ali, junto com outros grandes ídolos da nossa história, né? Mais recentemente tivemos o Mike Shanahan, agora o Peyton Manning. Aí na terça, nós tivemos a entrevista do Vic Fangio. O Fangio disse que ele espera que o Kenny Young possa jogar imediatamente e que provavelmente o Mike Purcell não jogaria essa semana. Ele disse que as 2 trocas nos últimos dias absolutamente mostram que o George Paton ainda tem confiança no time este ano, e eu concordo com isso, porque a gente estava com a dúvida se o George Paton seria vendedor ou comprador, né? Ou seja, se ele já ia desistir da temporada e querer trocar alguns jogadores.
esses movimentos do George Paton mostram que ele ainda vê que o time tem chance e quer dar todos os recursos possíveis para o técnico ser bem sucedido. Isso, inclusive, é bem interessante, bem inteligente do George Paton, porque isso é bom para os futuros técnicos interessados, caso o Broncos vá por esse caminho ano que vem, que mostra para os técnicos assim, o que você precisar e eu puder te dar de armas, eu vou te dar para você ser bem sucedido. E é o que ele está fazendo com o Fangio. Ele fez com o Fangio isso na off-season e continua ajudando ele. Resta o Fangio e a sua comissão se ajudarem, né? O Fangio disse ainda, falou um pouco mais sobre o George Paton. George é ótimo no que ele faz. Qualquer tarefa não é muito grande para ele. Quando ele tem um desafio, ele o enfrenta. Ele fez isso quando perdemos Jerry e KJ. E ele fez isso agora quando perdemos inside linebackers. E o Fangio ainda falou sobre as dificuldades da defesa. As últimas 3 semanas, em particular, nós não jogamos o jogo corrido consistentemente bem o suficiente. Tivemos alguns jogos nos quais demos as big plays que nos machucaram. É isso que temos que consertar. E aí tivemos algumas notícias. O Zach Simmons reportou que os Broncos designaram Albert O e Jonas Griffith para voltarem do IR e que o Netanimuti foi colocado na lista de Covid. Os Broncos ainda dispensaram do practice squad wide receiver John Brown, o center Javon Patterson e o cornerback Savion Smith. Os Broncos dispensaram o running back Damara Crockett e o inside linebacker Curtis Robinson do roster do 53 e protegeram 3 atletas do practice squad esta semana: Austin Schlottman, Seth Williams e Sean Bayer. E aí na quarta-feira tivemos mais uma vez entrevistas coletivas, onde o Vic Fangio disse que o Jerry Jeudy teve um bom treino na terça, que o Garrett Bowles tem uma lesão no pé e que o Von Miller não treinaria nesta quarta-feira, assim como o Purcell. Quando perguntado sobre o Jerry Jeudy, o Vic Fangio disse que as defesas estarão cientes de que o Jerry Jeudy está de volta ao campo. O Fangio disse ainda que o Kenny Young e o Stephen Witherly fizeram um bom trabalho no primeiro treino deles, especialmente sendo tão novos para a defesa. Disse que o Kyle Fuller está aceitando seu papel de forma correta, abre aspas. Ele não está feliz, mas não está descontente. O Fangio disse ainda que está confiante no Teddy Bridgewater. Ele ainda está conduzindo a operação as coisas bem, tomando boas decisões na maior parte. E o Fangio disse que ele achava que o Teddy estava melhor que 70% a 75% na semana passada. Essa pergunta foi feita porque o Teddy deu uma entrevista dizendo que ele achava que ele estava 70% a 75% na semana passada. O Fangio disse que Bridgewater parecia bem o suficiente para jogar. Abre aspas. Ele é o nosso quarterback. E quando seu quarterback pode ir, você vai com ele. E aí o Terry deu entrevista, né? O Terry disse que os Broncos ainda podem mudar as coisas, né? Dar a volta por cima. Disse que definitivamente ainda é um vestiário que está junto, não há pânico. O Terry também falou que ele se sente muito bem e que não pode colocar um percentual nisso, mas que ele se sente muito bem. E ainda falou sobre a possibilidade de contar com o wide receiver Jerry Jeudy. Jerry, ele é um cara que é amigo do quarterback. Quando ele está lá, ele só encontra uma forma de ficar aberto. E aí depois teve uma entrevista que foi bem legal, que foi a do Justin Simmons, né? O Justin Simmons tem um papel muito importante nesse time, um dos principais jogadores e um dos principais líderes desse time. O Simmons disse que a história das últimas 4 semanas foi um começo devagar. Adicionou que nas últimas 4 semanas eles cederam touchdowns cedo. É simplesmente inaceitável. Simmons ainda falou: temos feito reuniões tentando descobrir o que nós podemos fazer, quais as pequenas diferenças que nós podemos fazer. E também disse que não há pânico nos Broncos, mas você tem que sentir o senso de urgência. Ele entende que nada vai mudar a perspectiva de fora até que eles comecem a ganhar novamente. O Simmons disse ainda, quando foi perguntado o que significa para eles quando os times decidem pegar a bola, né, ao invés de entregar a bola para os Broncos começarem, mas eles começarem atacando, ele colocou, obviamente é uma declaração, né, um pronunciamento. Isso é uma tentativa no que estamos fazendo. Você tem que levar isso para o lado pessoal e ficar chateado com isso. Isso mostra que os caras não estão confiando na nossa defesa, né? Então, assim, o cara falou assim, ó, a gente tem que levar para o lado pessoal, né, e ficar chateado com isso. Temos que responder. E o nosso novo inside linebacker, vindo dos Rams, também deu suas primeiras palavras como jogador dos Broncos. Ele disse que ele não sabe ainda qual será seu papel no time neste domingo e adicionou que ele está tentando pegar o máximo que ele puder numa semana curta. Disse que ele está se sentindo com emoções misturadas a respeito da troca, que ele está animado para estar em Denver, onde eles o querem. E por fim ele disse que os Rams disseram a ele que sua troca não teve nenhuma relação com a sua habilidade no campo. Ele respondeu assim, foram finanças, cara. Não estou ok com isso, mas eu tenho que respeitar. Então, assim, eu gostei bastante
da declaração, principalmente do Vic Fangio a respeito da confiança que ele ainda tem no George Paton. Isso mostra que realmente o George Paton está com ele, né? Isso mostra que o George Paton é um cara, um GM preparado, não se deixa levar pelas emoções, cobra, como eu acho que ele deve ter cobrado forte o Vic Fangio, mas ele continua dando recursos, né, para o treinador ser bem sucedido. O Vic Fangio, caso ele seja demitido, ele jamais vai poder dizer que ele não teve seus pedidos atendidos pelo front office. Ele pediu corners, ele ganhou. Ele pediu um quarterback veterano, ele ganhou, sabe? Então, assim, ele nunca vai poder dizer que ele não foi atendido. O George Paton poderia pegar e falar assim, a temporada eu acho que já tá no vinagre, eu vou começar a trocar um monte de jogador, pegar escolhas e segue o jogo. Mas não, claro, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo contra o Football Team, pode ser que deu alguma porcaria, e aí ele começa a tentar fazer trocas. Mas o Fangio não pode dizer que não foi atendido. E também gostei da entrevista do Simmons dizendo isso. A gente tem começado muito devagar. A gente tem que saber o senso de urgência. Teddy Bridgewater falou isso. Justin Simmons falou isso. A questão de você entender o senso de urgência. Os Broncos parecem um time morto em campo, principalmente no ataque. O time perdendo por 2 postes de bola, demorando 5 minutos para fazer uma pontuação. Precisa entender o senso de urgência. Essa é a pegada, entendeu? Então a gente espera realmente que o pessoal da defesa, o pessoal do ataque realmente esteja junto no vestiário, para eles entenderem o senso de urgência que esse time precisa. É inadmissível o jeito que está sendo jogado, né? E aí na quinta-feira nós tivemos mais... o Zach Stevens aqui, ele reportou que os Broncos assinaram com 4 atletas para o Practice Squad, o Shaq Calhoun, o Demarius Crockett, né, que estava no 53, o Curtis Robinson e o Barrington Waite. O Fangio disse na sua entrevista coletiva que o Von Miller ainda poderia jogar com treinos limitados, disse que vai depender se ele está fisicamente ok. O Fangio disse também que o Jamar Johnson teve uma contusão no treino de quarta e não treinaria na quinta, que nem o Von nem o Purcell treinariam nesta quinta. E que o Baron Browning teve um bom treino na quarta-feira. E ele aparentou estar bem satisfeito com o seu progresso, né, com o playbook e a defesa. E destacou que a atitude do Kenny Young tem sido ótima. O Fangio ainda disse que nós precisamos sentir a urgência, mais uma vez, não só jogadores, mas o head coach falando, precisamos sentir a urgência. Não que nós não tenhamos, mas nós temos que sentir a urgência. E o Fangio disse ainda, temos que jogar o nosso melhor. Isso significa que nós temos que treinar, né, ser coach de forma melhor, nós todos temos que fazer melhor. E o Fangio disse ainda que o Chubb não voltará nas próximas 2 semanas, mas aí vai ser o tempo de começar a questionar se ele jogará. Então isso seria no jogo contra os Eagles, 1 semana antes da nossa bye. E o Donatel também falou com a imprensa e disse que os Broncos terão Kenny Young pronto para jogar e ele vai começar o mais rápido possível. Então é isso que eu estou falando, galera. É sentir o senso de urgência. Então, finalmente, talvez o Vic Fangio está acordando que a gente precisa ter a noção do que está acontecendo nas partidas. Não pode começar tão devagar, sentir o momento, o que está acontecendo no jogo. É a questão, o senso de urgência. E aí tivemos entrevistas desse senhor cidadão Pat Shurmur, né, o nosso coordenador ofensivo, e o Jerry Jeudy. O Pat Shurmur ele falou com a imprensa e disse que o Jerry Jeudy traz para o ataque, ele dá a eles mais um realmente bom jogador para defender. Shurmur disse que o bloqueio do Albert O no jogo corrido estava muito bom e estava fluindo antes da sua lesão no começo da temporada. Vou destacar uma coisa que o Shurmur falou, que eu fiquei revoltado, eu li no Twitter, ele disse que às vezes acontece de times não marcarem pontos no primeiro tempo. Esse cara, depois dessa entrevista, se ele já não tinha sido demitido, deveria ser demitido depois disso. Sabe, esse cara é uma vergonha como coordenador ofensivo. E o Jerry Jeudy disse que está muito animado, disse que você nunca quer ficar lá assistindo, você quer estar lá jogando. Estou animado por estar de volta ao campo. E sobre o seu estado físico, o Jerry Jeudy falou, eu me sinto bem, normal. E aí o Von Miller da entrevista, né? O Von Miller, que falou muito, produziu nada, quase, e aí se machucou, infelizmente. Ele disse que se ele não conseguir treinar essa semana, mas se sentir confortável para jogar, ele vai jogar. E ele ainda falou, é hora de soar o alarme, o senso de urgência deve ser alto. Mais um jogador falando senso de urgência. Então, eu acho que finalmente esses jogadores vão entrar pelo menos com o dedo na tomada, né? Para entender o que está acontecendo, para a gente começar rápido e a gente conseguir ter mais chance de ganhar uma partida, né? Ele colocou, a hora de vencer é agora. O Von ainda disse que não podemos ir lá e perder. A pressão é real, não podemos perder. O Von ainda comentou sobre o Peyton Manning, que vai ser induzido ao Ring of Fame dos Broncos.
Eu não sei que tipo de líder eu seria sem o Peyton. Por fim, quando questionado se toparia permanecer no time dos Broncos, mesmo em caso de um rebuild, o Von Miller assim falou: eu amo ser um Denver Bronco. E aí, na sexta, no dia de hoje, o Vic Fangio foi dar aquela entrevista tradicional ali, que ele traz ali o status dos jogadores. Ele disse que o Jerry Jeudy não treinou hoje, porque estava um pouco dolorido depois de treinar 3 dias seguidos. Deram a ele um dia de descanso e que ele espera, que ele está otimista que ele vai jogar. Quando perguntado se os Broncos trarão o Jeudy do IR antes do jogo, né? O Fangio despistou e disse: veremos. O Fangio também falou que o Albert O não teve nenhum efeito posterior da sua lesão e que teve uma boa semana de treinos. E também falou sobre o Netanyahu, que ele teve sintomas leves de Covid, mas que ele está vacinado. O Fangio comentou também sobre o Ojemudia, que ele tem chance de retornar em breve e que o Kenny Young pode jogar e vai ter um papel defensivo para os Broncos esta semana. Disse que ele pegou a defesa muito bem. O Fangio destacou tanto o Young quanto o Witherly, dizendo que ambos foram muito bem dada a situação de chegar no time nesta semana. Destacou ainda o fato do Kenny Young vir de um sistema similar, né, que os Rams, lembrando que até o ano passado era treinado por Brandon Staley, que agora é o head coach dos Chargers, que é o discípulo, né, da filosofia defensiva do Vic Fangio. Então isso talvez vai ajudar bastante o atleta, né, para ele conseguir se adaptar ao esquema nos Broncos. E aí tivemos o Injury Report, né, do Denver Broncos e do Football Team, onde nós temos aqui, ó, como questionável o Von Miller, como questionável o Jamar Johnson, fora da partida o Mike Purcell e todos os jogadores que estavam com algum status de não treinar, tudo, estão full, ó. Garrett Bowles está full, Cleveland full, Aaron Patrick full, Malik Reed full, Baron Browning full, Jonathan Cooper full, Shelby Harris full, Terry Bridgewater full. Já o Football Team está um pouco castigado. Estará sem o seu wide receiver, Diane Brown, sem o seu tackle, Sam Cosme, sem o Curtis Samuel, seu wide receiver. Questionáveis estão William Jackson III, Brandon Scherf, Cam Sims e Cornelius Lucas. E aí já tem outros jogadores que já estão em status full. Né? Então, assim, vamos ter ali um Washington Football Team também talvez um pouquinho castigado por lesões, mas temos, pelo amor de Deus, que cuidar do jogo terrestre, né? Não podemos deixar o jogo terrestre entrar. Precisamos segurar o running back deles. Né? A nossa defesa precisa jogar bem. Então é isso, basicamente. Domingo vamos jogar às 5h25 contra o Washington Football Team, jogo que será passado apenas no Game Pass. Esperamos, né? Eu espero que no Dia das Bruxas o Denver Broncos não assuste demais a gente, não deixe a gente com os cabelos de pé, né? E que tenhamos uma partida boa e consigamos a vitória, porque se a gente conseguir a vitória, ao menos a gente continua 4-4 ali empatado, e aí vamos pegar os Dallas Cowboys na partida subsequente. É frustrante, né? A gente vir de uma partida tão ruim jogada, mas eu vejo o potencial total da gente ganhar de um time como o Washington Football Team, ainda mais um time que tem um quarterback tão inconsistente como o Heineken, né? Então, eu espero de verdade que o Denver Broncos não faça a gente passar raiva novamente. E na segunda-feira, não esqueçam, teremos a nossa live tradicional para repercutir tudo que aconteceu na partida. Amanhã teremos o tailgate com o torcedor oponente, né? E lembrar vocês mais uma vez, ó, deixar o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário, o que vocês acham que vai acontecer, o placar, que eu quero o placar aqui de vocês para a partida contra o Football Team e o que vocês acharam desse vídeo. Pedir a vocês mais uma vez, se inscreva no nosso canal, queremos chegar aos 1.000 inscritos, quando chegarmos aos 1.000 inscritos vamos sortear essas duas belezuras, faltam apenas 91 inscritos, galera, ajudem a gente, divulguem para todos seus amigos e familiares. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e também siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e se você quer ajudar a gente a contribuir, torne-se um apoiador, www.apoia.se/MileHighBrasil, tem aí o QR Code e também está na descrição deste vídeo. E se você quer comprar o seu produto do Denver Broncos com estilo, First Down é lugar. Tá aí, ó, código MileHighBR para você ainda ter mais 6% de desconto. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Deixem o seu like nesse vídeo. Desejo a todos um ótimo final de semana e que o Denver Broncos não nos assuste, não nos deixe de cabelo de pé no Halloween. E que o Denver Broncos ganhe
Vamos torcer para isso bastante e nos vemos na segunda-feira na live, galera. Valeu, grande abraço e Go Broncos!